Olá, pessoal! Hoje nós iremos estudar cálculo numérico. Para isso eu trago a integração numérica a partir do método dos trapézios. Vamos lembrar que lá no ensino fundamental nós aprendemos que a área do trapézio é dada pela base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. O processo de integração numérica consiste basicamente em calcular a área abaixo da curva a partir de sucessivos trapézios. A gente vai somar a área de vários trapézios que serão colocados sobre essa área. O exemplo que eu trago para vocês, então, é integre a função x ao quadrado, uma integral definida de 3 até 1, em 10 subintervalos. Então, vocês devem se lembrar do curso de cálculo que uma integral definida, ela representa, ela modela uma área, ela calcula uma área, na verdade. Então, eu criei essa tabelinha aqui, vocês podem até aprimorar ela, para a gente realizar esse cálculo. Vamos começar pelo limite superior de integração, que é 3. A gente digita o 3 aqui. Limite inferior, no caso 1. Divisões são os subintervalos, nesse caso que o professor solicitou 10 subintervalos. Eu coloco H aqui porque esse H vai ser a altura do nosso trapézio, que a gente vai utilizar no final para calcular essa integral. Como é que a gente vai calcular essa altura aqui? Vai ser muito parecido com a amplitude lá da estatística. Vai ser o limite superior menos o limite inferior dividido pelo número de divisões que o professor solicitou, no caso 10. Então, esse nosso trapézio aqui vai ter uma altura de 0,2. Eu coloco como x aqui, também pode ser chamado de interações, que na verdade são os subintervalos que o professor pediu. Vou só numerar aqui, de 1 até 10, começo com 1. Na sequência, eu coloco a célula mais 1, para a gente ter um processo automatizado aqui, até a gente chegar no 10, 9 mais 1, 10. Então, eu sei que o meu algoritmo vai até aqui, porque o professor pediu, solicitou 10 subintervalos. Então, agora a gente vai gerar um valor novo para o x, que eu chamei aqui de xi. Vocês devem entender que alguns livros os autores usam outra nomenclatura, mas a ideia é a mesma. Esse primeiro valor de x vai ser fatalmente o primeiro valor do limite inferior. A gente começa com o limite inferior e a gente vai terminar com o limite superior, ok? Então a gente vai fazer agora um outro valor para o x, para, de certa forma, refinar o nosso intervalo, que eu chamo aqui de xm, que nada mais é do que esse primeiro valor que a gente estabeleceu, somado com a amplitude. Não esqueçam de travar esse valor da amplitude, né? Então a gente vai aqui na nossa barrinha de fórmulas e coloca um cifrão na frente da letra e um cifrão na frente do número. Então aqui, meu novo valor de x é 1,2. Para eu encontrar o próximo valor de xi, eu vou simplesmente copiar o valor de xm. Isso aqui é bem parecido com os dados agrupados lá da estatística. Quem não assistiu os meus vídeos aqui no canal, eu peço que assista, que também é um assunto muito interessante. Feito isso, pessoal, encontrado esses 3 números aqui, se vocês seguirem essa maneira que eu ensinei, o Excel vai fazer o resto para vocês. A gente clica aqui, posiciona o nosso cursor para ele virar uma cruzinha preta e arrasta até o final, até a 10ª interação. Aparentemente não aconteceu nada, mas como uma coluna está amarrada na outra, só acontece quando a gente ampliar as duas. Pronto. Reparem que eu começo no meu limite inferior e termino no meu limite superior. Basicamente, o que eu fiz então? Eu dividi esse limite de integração, que é de 3 até 1, em 10 subintervalos que têm o mesmo tamanho, a mesma amplitude. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar as duas bases do trapézio. Uma base do trapézio vai ser a função. No lugar do x, a gente coloca o valor dessa coluna aqui, do xi. O
que a nossa função é? Nossa função é bem simples, é x ao quadrado. Então, vai ser o valor de xi elevado à potência 2, lembrando que é o acento circunflexo que faz a potenciação no Excel. Faço o primeiro e arrasto até o final. Essa aqui vai ser uma das bases do meu trapézio. A outra base vai ser dada pelo xm. Então, a gente vai pegar a função e no lugar do x a gente coloca o valor do xm. Então, como a minha função é x ao quadrado, vai ser basicamente esse valor que eu encontrei aqui, elevado ao quadrado. Vamos arrastar até o final. Aqui eu chamo de áreas, que na verdade nós vamos ter 10 áreas. 10 áreas de trapézios. Ao final a gente vai somar todas essas áreas e teremos a resposta para a função. Como é que funciona a área do trapézio mesmo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Começo com igual, para dizer Excel, faça esse cálculo para mim. Então eu vou abrir 2 parênteses. Essa aqui é uma base. Eu vou somar. Essa aqui é outra base. Primeiro vamos fazer a soma. Fecho um parênteses, então. Vou multiplicar pela altura. A altura eu posso digitar manualmente 0,2. Se vocês não querem, vocês não esqueçam de travar. Ok? Então, eu fiz a base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, e finalmente eu vou dividir por 2, que é da fórmula. Então, esse 2 aqui eu vou simplesmente digitar manualmente. Dou Enter. Meu primeiro trapézio tem essa área aqui. Vamos ver a área de cada um dos 10 trapézios. Cada área tem esse valor aqui. E a resposta final para a minha integral vai ser a soma de cada uma dessas áreas, que eu posso simplesmente clicar aqui no autossoma. Então, a área compreendida por a função x ao quadrado no intervalo de 3 até 1 é 8,68. Você pode comparar o resultado com um método analítico e ver se esse algoritmo aqui ficou eficiente. Você salva essa planilha aqui. Na sequência, é só alterar os dados que você tem um algoritmo pronto para calcular a integral a partir de um processo numérico usando o método dos trapézios. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele colega que está com dificuldade na matéria. Clicar no like e se inscrever no canal. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.